Em agosto de 1939, no limiar da Segunda Guerra Mundial, a colônia espiritual de Moradia, que trabalha diretamente nas zonas inferiores, faz um forte apelo aos moradores de colônias espirituais superiores, como era o caso da colônia espiritual Nosso Lar. Eles pedem toda a ajuda necessária de todos os espíritos para que pudessem interceder e trabalhar diretamente na manutenção da paz. Vamos falar sobre esse assunto com base nas experiências de André Luiz no plano espiritual e com base no 24º capítulo do livro O Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, continuando com André Luiz as suas experiências no plano espiritual, ele vai ter acesso a uma comunicação vinda de outra colônia, que é uma colônia que trabalha diretamente no umbral. E nesse momento estamos às vésperas de uma grande tragédia que a humanidade viveria. E o plano espiritual teve uma razão específica para não intervir de forma que isso não acontecesse. E se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo de hoje. André Luiz, no plano espiritual, tem acesso a um aparelho de comunicação entre colônias e entre dimensões diferentes no plano espiritual. O que ele vai escutar a seguir vai lhe deixar muito angustiado. Então, a colônia de Moradia, que é uma colônia que trabalha diretamente nas zonas inferiores, aparece nesse transmissor, nesse meio de comunicação e faz um apelo dramático, pedindo para que os espíritos de esferas superiores ajudem os moradores da colônia de Moradia na manutenção da paz. Então eles explicam que eles trabalham diretamente com os espíritos mais ignorantes, os espíritos trevosos que estão sendo responsáveis e estão interagindo com o mundo dos encarnados para que acontecesse uma das grandes tragédias que a humanidade já viveu, que era a Segunda Guerra Mundial. Nessa transmissão, eles informam que é possível avistar ali do plano espiritual um nevoeiro a cobrir o continente europeu, muitos países ali do continente europeu, e que eles estão interagindo num ponto ali das zonas inferiores, onde os pensamentos, todos os pensamentos dos seres, dos encarnados que não estão alinhados aos propósitos divinos, ao propósito do bem, eles alimentam esses espíritos ignorantes das zonas inferiores. E isso causa a interação necessária que vai resultar, que vai alimentar essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. André Luiz, ao fim desse primeiro apelo, André Luiz observa que Lísias fica mudo, ele fica pensativo e fica refletindo sobre o que foi falado. E André Luiz, percebendo essa situação, ele sente aquela notícia ali abalar as suas fibras mais íntimas.
e não demora muito para que um segundo apelo é realizado naquele mesmo meio de comunicação. O apelo, ele vem nos mesmos moldes, solicitando a ajuda dos espíritos superiores para que aquela tragédia não acontecesse. E André Luiz, ao final desse apelo, desse segundo apelo, André Luiz pergunta para Lísia se não é possível algum tipo de interferência do plano espiritual. Ao mesmo tempo que André Luiz ele fica perplexo diante de tantos espíritos e tanta organização ali no plano espiritual, cada uma responsável por um setor. Lísias explica que nada poderia ser feito naquela situação e que aquele apelo, embora comovente, dramático, seria uma situação que Lísias considerava inútil diante da situação que se apresentava. Então, para atender aos pedidos e às necessidades da colônia de moradia, foram feitas inúmeras assembleias e reuniões ali no Ministério da União Divina, na colônia espiritual Nosso Lar. E ficou acordado que nada poderia ser feito porque a personalidade humana coletiva que se apresentava ali naquele momento, naquela fase histórica em que o plano terrestre viveu, ela assemelhava-se ao homem que, diante de um banquete, ele exagerou e consumiu diversos tipos de substâncias, ao qual seria inevitável o corpo expelir todas as substâncias letais que foram consumidas. Então, não haveria nada a se fazer naquele momento, mas de toda forma o plano espiritual continuaria ajudando de forma espiritual, de forma com que os pensamentos pudessem abrandar de alguma forma aquilo que estaria para acontecer. Esse capítulo nos revela alguns grandes alertas, alguns grandes pontos que nos causam, que nos fazem pensar. O que me chama a atenção é o fato de que os nossos pensamentos, quando eles não estão alinhados aos propósitos do bem, eles alimentam as organizações que trabalham nas zonas inferiores. Esse é um grande ponto, é um ponto muito importante. Então, diante disso, nós precisamos assumir o compromisso diante da vida de alinharmos os nossos pensamentos com os propósitos divinos. Ponto. E uma outra situação muito interessante é que, em não podendo agir, não podendo fazer nada para mudar de forma estratégica, de forma prática, uma situação que se agrava, como é o caso de uma situação de guerra, uma situação desses conflitos internacionais que envolve às vezes muitos países e que causa muitos dissabores. A única solução é a oração, é estarmos constantemente com pensamentos a envolver o planeta de amor para que essas situações possam ser amenizadas. Esse capítulo 24 traz esses conceitos, essas informações que eu considero muito importante e gostaria que, se você, ao assistir ou ao ler esse capítulo,
tiver algo a acrescentar a esse conteúdo, que deixe nos comentários. Esse conteúdo é muito importante, é muito sério, é muito atual, serve para nós aplicarmos algumas informações nos momentos, nos dias de hoje, e serve muito para reflexão de um modo geral. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui com a gente. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.